Daverson, você tem retardo mental? Você é burro. Eu sou o Aldo Eu sou o Ronaldo. e este é o Derby Rock Bar. E aí pessoal, beleza? Um vídeo pós-derby, Palmeiras e Corinthians, jogo no Allianz Parque. Corinthians 1-0, gol de Danilo Avelar. Carille, maravilhoso. Mas eu não vou começar falando do Corinthians, não. Nós vamos começar falando pelo lado vencido da história, que eu sei que todo mundo está bem curioso para ouvir. Vamos começar pelo lado verde da história. Pois bem, né? Então, o lado vencido, o lado verde, o lado Palmeiras, que vitórias e derrotas num derby é feitas de fatores, situações, emoções. E o que culminou nessa derrota do Palmeiras foi exatamente muita emoção pro lado alvinegro, muita tristeza e lamentação pelo lado verde. Eu tentei para dar aquela resumida legal, dar aquela resumida em 3 fatores: os jogadores, o técnico e um ser em especial, o nosso craque Deivinho, aquele que desperta amores, terrores. Mas vamos lá, vamos tentar dissecar um pouco como foi essa aventura verde na própria casa. O Palmeiras chega liderando a sua chave, apresentando um futebol até meramente bem jogado dentro da situação, mas até o que? Não pegou ninguém. Era sempre aquele futebol objetivo. Você pega um São Caetano da vida e querer jogar da mesma forma contra o Corinthians, não estava dando certo. Você pega o retrospecto, não estava dando certo. Atitude de jogador, primeiro ponto. Não vi atitude dos principais jogadores entrar com vontade, ter variação tática, futebol, isso eu não via. E já como não tinha visto em jogos passados, Palmeiras e Corinthians, sendo que o confronto, vamos pegar o retrospecto, 10 jogos, 7 vitórias corintianas, todas com o Carille. Coincidência ou não, Palmeiras ganhou 1 e 2 empates. Isso é coincidência? Creio que não. Mas vamos ver como é que é a situação. Vamos para o lado do técnico, o senhor Luiz Felipe Scolari, que tem participação nas vitórias e derrotas. Mas o que me causou profunda tristeza com o Filipão é que o Palmeiras não tinha variação tática. Não é novidade para ninguém que você vai pegar um Corinthians, que é inferior tecnicamente, na casa do adversário. E se saísse um gol do Corinthians? Saiu. Pois bem, qual que seria a tática do Corinthians? Se fechar e falar: venha Palmeiras. Palmeiras vai, batendo com a cara contra o muro. Não deu outra coisa. Corinthians fechado, Palmeiras incisivo, mas não sendo ordeiro. Começou batendo, e o Corinthians sempre se postando muito bem. Isso já após o gol. Filipão, aquela figura sempre agitada na beira de campo, mas sem produzir algo. Só toca. Chuveiro na grande área. E a gente estava consagrando o Cássio, para falar a verdade. O tempo vai se passando e nesse caso o tempo torna-se o inimigo nosso. O que acontece? Intervalo. Sai o Borja, criticado por muitos, mas eu ainda sempre dou um voto de confiança para ele. Quem entra? O nosso terceiro tópico, Daverson. O que ele faz? O de sempre. Tenta muito, é esforçado, tem técnica. Ele só não é folclore, ele é dito no futebol brasileiro bom jogador. Mas antes disso, o pacote, o combo Daverson vem com bastante variáveis e variantes. Toquezinho, toque pra lá, toque pra cá. Eu gosto muito do contato, o jogo físico. Se joga muito performático, joga pra torcida. Isso eu não gosto, jogadorzinho desse tipo, desse naipe. E nisso Palmeiras o tempo já tá rolando. Ele vai lá no entreveiro, falta. Se enrosca todo, e antes se jogando, todo, ai, eu tô morrendo. Vai pra área. Disputa homem a homem, no caso com o Richard do Corinthians. Ele me desfere uma cusparada que eu sinceramente, eu assistindo o jogo, não percebi. Já pensei que coisas tipo, o juiz é perseguição e não sei o que. Mas o que aconteceu? O Palmeiras foi prejudicado, sim. Por quem? Pelo juiz? Não. Dessa vez, o nosso próprio centroavante, que seria o homem-gol dentro da proposta do Felipão, me desfere uma cusparada e o juiz acertadamente o expulsa. Eu não sabia se ficava transtornado, se xingava. Tanto que eu fiquei, esse sentimento um pouco ruim, fiquei após a partida digerindo a derrota, que é uma coisa horrível perder para o Corinthians.
nas vias que foi, somando a falta de variação tática do nosso técnico, os jogadores inertes, sem vida, e o Davidson, que para mim não é nada do que um arremedo de um jogador, é uma figura que ele é vil, ele é baixo. A partir do momento que você tem um jogador que não é comprometido, ele está comprometido com ele mesmo. Um jogador que simula, fica se enrolando no chão e disseram com uma cusparada, isso aí não é jogador para vestir essa camisa verde. Eu saí triste desse jogo, porque perder sempre é uma derrota triste e a vitória é a melhor coisa do mundo. Mas eu saí envergonhado, porque um jogador que veste essa camisa, chegar e desferir uma cusparada, eu acho uma das coisas mais baixas. E eu não me lembro a última partida do Palmeiras que eu saí triste por uma derrota e envergonhado por uma conduta específica de um jogador. Sinceramente não me lembro. Nós tivemos em nossa história Heitor, Imparato, Romeu Pelliciari, César e Evair. Me chega um Davidson e faz isso contra um companheiro de profissão. Eu pensei, repensei, eu estava em casa, falar 1001 coisas, mas 1001 coisas eu ia falar, ia ferir com o real propósito do vídeo, que é agregar, é brincar, é dialogar. Mas hoje eu olho para as críticas do jogo, saio triste pela derrota, porque perdemos para o nosso rival, mas eu saio com vergonha de você, porque você não foi homem na acepção da palavra. Um homem que cospe na cara do outro não é homem, não é. Passando a bola agora pro lado vencedor, agora vamos falar de coisa boa? Pra ele, não pra mim, é o lado corintiano, o lado negro da força. Bom, do lado vencedor, do lado corintiano, não tem muito o que dizer. É maravilhoso você ganhar um derby. Eu não preciso ficar aqui repetindo o quão bom é você ganhar do seu maior rival e o quão bom é você ter o Carille no banco com essa mística, esse toque de Midas, vamos dizer assim, que é algo realmente impressionante. De 8 clássicos com o Palmeiras, ele tem 7 vitórias e apenas uma derrota. Isso não é por acaso. Isso é por uma pessoa que trabalha, isso é para uma pessoa que entende o jogo, entende o adversário, entende o derby. Depois eu vou dar um pitaco um pouco sobre o Palmeiras, mas a gente vai muito nessa linha assim, do que é entender o que é o jogo do derby. O derby não é você causar uma guerra, mas é você entender que aquilo é mais que um jogo. Você entender que você tem que entrar para vencer. O que o Carille fez? O Carille mostrou um grande futebol? Não. O Corinthians tem muito a evoluir. Mas o que eu falei no meu vídeo anterior? Dos 4 primeiros jogos, o Corinthians não tinha apresentado um bom futebol. Contra um Palmeiras, num derby, não é hora de você testar coisas. É hora de você pegar o que funcionou, e ele pegou a maioria das coisas que funcionaram, e principalmente aprender com os próprios erros. Claro que se você analisar o jogo, o Corinthians fez o gol, depois se defendeu muito bem, muito ao estilo Carille, só que assim, não é o estilo Carille que a gente está acostumado. Alguns comentaristas querem postar que esse é o estilo Carille, mas o Carille não só se defende, o Carille ele fica lá atrás, espera o momento de ir lá e ser letal. O Corinthians de 2017 era muito letal. O jogo, quando engrenou, era isso, o Corinthians ia lá, mesmo ganhando, de vez em quando ia lá fazer um segundo gol, ou não sofria tanto lá atrás. O Corinthians não chegou a sofrer tanto com o Palmeiras, mas a gente tem que ponderar algumas coisas. A bola aérea, a gente perdeu todas as bolas. Pelo chão, o Palmeiras chegou menos, porque o Carille, o que ele fez? Ele pegou o que estava dando certo, o que deu certo nos outros jogos, nos primeiros 4 jogos, e replicou. Era o que eu tinha falado no vídeo. Manuel e Henrique na zaga é o que passa uma maior segurança, apesar de não ser a nossa zaga dos sonhos, vamos dizer assim. O Ramiro ele usou de volante, o Sornosa ele usou aberto também. O Sornosa não fez uma grande partida, o Sornosa não vem fazendo uma grande partida, mas era o que vinha funcionando. E o Gustavo lá na frente é o que funcionou muito bem. Tanto que a jogada do gol é do Danilo Avelar, mas é todo o mérito do Gustavo, que ele ganha a bola de cabeça, quase faz um rebote, a bola sobra o Danilo Avelar. E o Danilo Avelar, um lateral na função dele, fazendo o seu trabalho, e isso a gente não pode reclamar, que a gente enche muito o saco do Avelar e ele nunca deu uma entrevista reclamando. Ele vai lá, entra em campo e joga com as deficiências dele, com a qualidade dele e tudo mais, mas fez um grande jogo. Aonde o Corinthians ganhou? O Corinthians não fez uma grande partida. O Corinthians ganhou porque ele entrou com o espírito para ganhar, ele entrou com aquela tranquilidade próprias do time e do treinador, que entendem tudo o que está acontecendo, entendem o momento e entendem que ali era o momento de você fazer o necessário para vencer. E que agora para frente nós vamos buscar maior rendimento, nós vamos buscar, enfim, vamos almejar outras coisas no campeonato. Fica parecendo que eu estou fazendo um vídeo muito pessimista, eu devia estar aqui me vangloriando, tripudiando em cima. A gente não pode esquecer que é o primeiro jogo do Paulista. É um jogo que, assim, o derby representa muito. O jogo em si
pro campeonato não representa nada e pro ano tende a não representar também. O Corinthians vai mudar muito durante o ano, o Palmeiras vai mudar muito durante o ano, mas é muito importante você saber que tem um cara que isso funciona no futebol. Essa mística que cria é uma coisa que faz a gente... O Corinthians não abriu essa vantagem desses últimos jogos à toa. É porque o Palmeiras entra muito pressionado. O Palmeiras perde, e o Palmeiras aí é uma falha muito grande do time do Palmeiras, eu acredito. Ele perde muito no emocional. Ele se cobra muito. Totalmente. A torcida cobra muito. E aí é uma cadeia, né? A torcida, os dirigentes, o técnico, os jogadores em si, eles não têm a tranquilidade de fazer o trabalho, de saber que ali uma hora vai acontecer, uma hora vai fazer. Isso merece um vídeo, a gente falando só sobre isso, que não é de hoje. Eu acho que o Palmeiras vem sofrendo várias derrotas. Quando sofre derrotas é nesse sentido. O Daverson também merece um caso muito à parte, um caso a ser estudado, que... Merece um vídeo só pra ele. E no caso, o Carille, o lado bom dele, ele é sensato e realista. Ele sabe pegar as peças que tem e a sua competência e fazer um bom jogo pro Corinthians. O Corinthians jogou na dele. O Palmeiras naquele nervosismo, naquele time atabalhoado, o Carille não. Ele tem muito mérito, sim, e tem um futuro grandioso porque ele sabe pegar as peças que ele tem e fazer um bom time do Corinthians jogar. Pode não ser vistoso. E o Corinthians, eu gostaria de salientar, não foi um futebol vistoso. Não está sendo e um bom tempo não tem sido. Mas exatamente a gente está focando no Palmeiras e Corinthians. Essa é uma pergunta que eu fiz para você, corintiano, e você, palmeirense. Precisou o Corinthians ser brilhante contra o Palmeiras? Nem perto disso. Quando você enfrenta uma equipe fraca psicologicamente, cada um jogando por si, querendo ser o protagonista, e você não vê um time unido, com a faca entre os dentes, fica fácil. O Corinthians, não vou dizer que achou um gol, mas fez o gol. O Corinthians deve estar pensando, eu faço o gol, eu vou me expor na casa do adversário, terreno hostil, torcida única? Pra quê? Os 3 pontos, tá aqui no bolso, não preciso mais disso. Foi lá, jogou o seu futebol, o necessário. E contra esse Palmeiras, que não me mete orgulho nem um pouco, esse é o necessário. O Corinthians foi lá e venceu 3 pontos. Dói demais. Existem derrotas e derrotas. Toda derrota pro Corinthians dói muito. E toda vitória do Corinthians com o Palmeiras é muito saborosa. Por quê? Porque existe comprometimento. A gente vê um time que é mais fraco, futebolisticamente falando, mas é comprometido. Pergunta pra qualquer corintiano. Pergunta pra você mesmo. Quando acabou o jogo, passando a bola pra você novamente, eu aposto que você sentiu aquela sensação de orgulho. Falar, esse é meu time, é o time que eu torço. A torcida do Corinthians ela já está acostumada com isso. A gente sabe que a gente não apresenta grande rendimento em alguns jogos, mas a gente traz resultados. A gente traz o que é preciso. Um time que, de novo, vou bater nessa tecla, que nos 4 primeiros jogos não conseguiu ter um bom desempenho de futebol. Não era no quinto que magicamente, o Carille não faz nada magicamente. O Carille, ele arranca o resultado. E o Corinthians arrancou o resultado. Conseguiu 1-0 no início do jogo, se fechou lá atrás, tentou arrumar algum contra-ataque que ele não apareceu, ele vai aparecer mais na parte final do jogo, mas fez o certo, fez o necessário para aquele jogo e agora é bola para frente, agora é continuar o trabalho aí. Se o Ronaldo permite falar um pouco sobre o Daverson, eu só queria dar um pitaco com ele, porque eu mudei de opinião várias vezes depois do jogo. Assim que terminou o jogo, eu estava em êxtase, meu time ganhou, maravilhoso. Vi os comentários do Ronaldo, vi os torcedores e eu achei, poxa, coitado do Daverson, né? A culpa não foi só dele, já era no final do jogo que ele foi expulso. O Palmeiras perdeu várias chances de bola levantada na área, ele ganhou todas de cabeça e não acertou o gol. Mas depois eu mudei um pouco. Porque não, tem um pouco a ver sim. Em primeiro lugar, porque uns 5, 6 minutos de você pressionando um time que está só se defendendo, você poderia ter algo a mais. E ali o Palmeiras perdeu aquele. Na hora que o Daverson foi expulso, acabou o jogo ali. Não tinha mais o que fazer. Eu senti. E fora isso, o Daverson representa tudo que o torcedor do Palmeiras enxerga em campo. É o que ele vê o time dele perdendo no psicológico. E aí entra um cara que ele só pode ter um pequeno problema psicológico, ele não consegue entender o que está acontecendo. Ele vive naquele mundinho dele e ele faz o que ele faz. Aquilo representa muito o que o palmeirense, eu acredito que odeia, que é o time tá certinho, o time tá encaixado, o time tem um bom elenco e o time perde no psicológico. O Aldo deu toda essa dissertação falando sobre o Daverson, ele foi bem direto e ele foi reto. Mas traduzindo, o que o Aldo quis dizer? Daverson, você tem retardo mental? Você é burro.
Porque se você joga num grande time, você é centroavante desse time, você vai lá e joga comprometido, joga para os outros 10 jogadores. Não existe outra palavra. Porque eu já estava com uma resenha com ele, não estava sendo gravada. Ele está perguntando que palavra a gente poderia definir o que é Davidson. Engraçado que eu estava assim, foi muito engraçado. Conversando com ele, tomando nossa cervejinha, comendo uma besteirinha. O Davidson, ele é engraçado. Eu estava de vista baixa, eu levantei a vista e meu olhar se intercalou com o do Aldo. Eu e ele ao mesmo tempo. Burro. Porque um cara que faz o que ele faz, as performances que ele faz, o cara, desculpa, ele é burro. Ou não desculpa, ele é mesmo burro. Porque ele tem tudo para ser um bom atacante. Porque no nível de Brasil, ele é bom finalizador. O que o nosso grande Gustavo faz, presença aérea, que tem posição física, é forte. Davidson também é. A gente não tá querendo expor aqui e falar que Davidson, ele é horrível, ele não presta. Mas jogador por jogador, eu prefiro um Borja morto e sonolento do que um aguerrido, eu tenho raça, eu tenho sangue nas veias. Para fazer isso dentro de campo, deixa o Borja. Ou melhor, tire o Borja. Arthur Cabral. Esse é a bola da vez. Moleque que veio do Ceará, fez um bom campeonato com o Ceará, tá pedindo passagem. Então, enquanto a partida, enquanto o Corinthians fez um bom futebol capitaneado pelo seu técnico, Carille, o Palmeiras deixou muito a desejar. O Filipão, não vou dizer que está ultrapassado, devo muitas alegrias na minha vida, se tratando de Palmeiras, pro Filipão. Mas você tem que mudar, Filipão. Não sei se há tempo ainda para você mudar. Porque, e se jogar um recadinho para fechar um pouco essa parte de Davidson e voltar para encerrar com a parte legal, que o vídeo é para trazer coisas boas. Recado para você, Matos, Gagliotti, Cícero Souza. Até quando vamos ter jogadores igual o Davidson vestindo a nossa camisa? Até quando passaremos a mão na cabeça de jogador que só olha para o seu ego e quer mostrar para a torcida que é guerreiro? Até quando? Vocês vão deixar passar novamente esse caso em vão? Vai ter só uma discussãozinha em vestiário? O mínimo que eu queria, se fosse um clube correto na sua política do clube, chama ele no RH, tuas contas tá aqui, passa no teu armário, pega as coisas e vai embora. Isso aqui não é clube de moleque, é clube de homem. E aqueles 5 nomes que eu dei atrás, 5 nomes que vestiram a camisa 9 do Palmeiras, todos marcaram história. Davidson, quem é você na fila do pão? Já chupou laranja com quem? Ninguém, né? Sabia que sua resposta era essa. Porque você é um ninguém. A partir do momento que você cuspiu na cara de outro homem, você se tornou ninguém. Então aqui é a parte do Palmeiras. Eu encerro bravo, indignado, envergonhado por sua atitude, mas a parte que tem que ficar boa é a parte corintiana vencedora. O Palmeiras foi vencido. Eu espero que sirva-se de lição, que um próximo derby o Palmeiras não passe mais por isso. Perder, sim, vamos perder pro Corinthians sim, mas lutando. O lutar é fazer gol, é o carrinho, é a bola brigada até o último minuto de jogo. Cuspir na cara de um homem, jamais. E você, torcedor do Corinthians, comemore mesmo, a gente ganhou mais um clássico, o Carille mostrando mais a sua força, comemore sim. Quarta e domingo a gente tem muito a evoluir, sim. Não vamos ficar perdendo tempo também pensando no que a gente tem que evoluir, vamos simplesmente ir trabalhando e evoluindo. Agora, curta sim, curta porque ganhar um derby não é qualquer coisa, é ganhar um derby. Porque esse é o espírito do nosso canal. Rivalidade, brincadeira, mas também jogar a verdade, jogar sério. Então, um tintim ao clássico, porque o verdadeiro espírito de Palmeiras e Corinthians está aqui. Você dissertar, você mostrar que você ama seu time do seu jeito, sempre com lealdade em padrão dentro dos nossos corações. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha, curta, compartilhe. Se você está gostando desse tipo de vídeo que a gente está fazendo, comente também, interaja com a gente e divulgue para a gente cada vez mais conseguir produzir mais conteúdo como esse para vocês. Se você esperava aqui zoação, tripudiar em cima, xingamentos, não, amigo, esse não é o perfil do nosso canal. Porque quem te disse que só tem um jeito de torcer?